Deus não depende de circunstância favorável para fazer nada na vida de ninguém. Deus não precisa de lugar para fazer nada na vida de ninguém. Deus não precisa de padrinhos para fazer nada na vida de ninguém. Deus pode usar pessoas, pode, Deus usa pessoas mesmo, mas Deus só depende dele para fazer, realizar algo na vida de alguém. Eu estou todo arrepiado aqui esta manhã, e como profeta de Deus eu quero liberar sobre a tua vida. Prepare-se, Obed-edom, a arca vai achar a tua casa, a arca vai achar a tua vida, a arca vai entrar dentro da tua casa. Segundo Samuel, capítulo 6. Seja Deus louvado. Vida da pastora Carla e seu esposo. Estacionou o carro ali. Meu Deus, de manhã a gente fica meio lerdo, né? Falou, entra aqui, vira para lá. Falei, irmão, eu não estou com essa graça para ficar. Não, deixa que eu coloco, ó. Deus abençoa. John Lennon. Deus te abençoa. Muito bom. Renan Duarte. Ó. Tá vendo? Podia dormir sem essa hoje. Pastor Renan Duarte. Já esteve aqui, já pregou aqui? Já? É um moço cheio de Deus, né? Eu gosto demais. Todos os amigos que aqui estão, seja Deus louvado por sua vida. Glória a Deus. Versículo de número... E agora para ver o versículo? 9. Rapaz, eu de bobeira. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 9. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Só até aqui, tomai os vossos assentos, obrigado. Glória a Deus. Eu li com vocês um texto muito conhecido, quando Davi estava trazendo volta para Israel, para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído, a arca do Senhor. A arca de Deus havia sido perdida, tomada, tirada de Israel, quando Ofni e Finés, os filhos de Eli, sabendo que não estavam bem com Deus, levaram ela para a guerra, para a peleja. Toda pessoa que não está bem com Deus, ela sabe, e a maior prova que a pessoa sabe que não está bem com Deus é que ela tenta substituir aquilo que é comportamento humano por coisas. Não funcionou, perderam a arca, morreram. A arca foi para o templo do deus dos filisteus, Dagom. Dagom cai diante da arca, é levantado, outro dia cortado, despedaçado. A arca, enfim, vai parar na casa de Abinadab. Ficou muitos anos na casa de Abinadab. A monarquia começa em Israel. Primeiro o rei Saul, e durante todo o reinado de Saul, alguns dizem 20, outros até 40. Se foi 20 anos foi ruim, se foi 40 anos foi muito ruim, porque todo o período do seu reinado foi sem a arca de Deus. A arca no Antigo Testamento é o símbolo máximo, não tem outro objeto que simbolize mais do que a arca.
símbolo máximo da presença de Deus. Sei que nós estamos na nova aliança, hoje não precisamos mais de símbolo, de coisas, mas olhando para esse texto a gente aprende, né? Aprende muitas lições. Até que Davi, reinando sobre Israel, depois de haver reinado 7 anos sobre Hebrom, ele resolve trazer a arca para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. A primeira vez não deu certo, trouxeram ela em carros de boi, os bois tropeçando, alguém tentou segurar, morreu. Davi, por causa disso, ficou entristecido, se livrou da arca. E a arca foi parar na casa de um homem chamado Obed-edom, o Gitita, Obed-edom, o Geteu. Ficou lá 3 meses. Deus abençoou, por amor à arca, a casa de Obed-edom. Pensando nisso, um pensamento me veio, né? Tantas pessoas tiveram contato com a arca, e cada contato representa um tipo de relacionamento que as pessoas têm com Deus. Por exemplo, o Ofni e Finéias, aqueles que tinham, mas perderam. Pessoas que tinham a presença, mas infelizmente, com o passar do tempo, esmoreceram, desistiram, perderam. Você pode também tomar como exemplo Saul. Saul representa aqueles que nunca tiveram. Pastor, nunca tiveram, eu sei, mas também nunca fizeram nada para ter. Então é o Saul, eu não tenho. Ok, o que você está fazendo para ter? Não é? A presença de Deus precisa ser buscada, invocada, clamada. Deus é um Deus acessível. Tudo que se faz para Deus não está na classe da obrigatoriedade, sim da decisão, da escolha. Receber Deus é uma escolha. Ter Deus é uma escolha, é uma decisão, relacionamento. Não é? Estar avivado. Pastor, eu sou assim porque não é seu jeito, é porque você não quer. Ser cheio ou vazio é uma questão, é uma decisão. Quem busca tem, quem não busca, né? Quem clama, e a Bíblia dá margem, e muita margem para isso que eu estou dizendo. Você pode falar do carro de boi, né? O propósito é válido, é bom. O que você está se buscando? A arca, a presença, mas o jeito, né? Então não é porque está dando certo que Deus está aprovando. Não é porque o propósito é bom, a motivação é boa, que o jeito também está sendo aprovado pelo Senhor. E por que Deus rejeita aquilo que vem sobre bois? Porque boi tem uma característica peculiar, tem muita força, mas lhe falta entendimento. Então Deus não recebe nada que é feito com força, mas sem saber a razão, o motivo pelo que se está fazendo. Por isso que a Bíblia diz que o culto é racional, não é? Sei quem sou, sei onde estou, sei o que estou fazendo, sei por que estou fazendo. E se alguém questionar por que tudo isso, a resposta é porque eu quero, que eu decido, minha vida é dele, não é? Não dá para fazer as coisas porque alguém está fazendo. Não dá para ser aquele famosa Maria vai com as outras, né? Não, Deus não recebe. Usar bem intencionado, não é? Tentou ajudar, mas por causa disso morreu. O pastor estava só ajudando, colocou a mão. Talvez o problema de usar, eu não sou o dono da verdade, mas pensar não é pecado, seja que usar talvez pense que tenha mais intimidade do que realmente tem. Meu Deus! Porque a arca cresceu na casa do pai, então ele cresceu vendo a arca. Agora, crescer vendo não significa ter. Meu pai é um homem de Deus, amém. Teu pai é, e você? Não, eu tenho uma avó que é fogo puro, ok, amém. Sua avó é, e você? A questão não é crescer vendo, não, pastor, que eu conheço igreja desde 1000. Conhecer, meu filho, significa nada, quer dizer nada. Você tem um Obed-edom que só tem 3 meses de crente e já está com testemunho melhores, maiores, mais profundos do que gente que, não é? Usar. Eu posso falar também de Abinadab. Quem é Abinadab? Abinadab representa os que são bons, crente, cristão,
assíduo, bom obreiro, não é? Uma boa obreira, dizimista, ofertante. A gente dá bom testemunho. O que se fala de Abinadab? Fala de ruim? Não dá, pastor Carlos. Não tem como falar mal de Abinadab, né? Companheiro, amigo, irmão, está sempre pronto, perto. Só que o que me chama a atenção acerca de Abinadab é que a Bíblia está dizendo que a arca na casa de Obed-edom ficou 3 meses. E está lá, está claro, Deus virou. Deus transformou, Deus mudou a vida, a casa, a família do homem com a arca lá 3 meses. Aí se você for parar para pensar quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab, irmão, era para ele ser dono do mundo. Era para ele mandar em Israel. Fica 3 meses na casa de um, Deus muda tudo. A arca chega lá antes de Saul. E só sai quando Davi, depois de 7 anos, já liderou Hebron e é rei de todo Israel. Se Saul liderou 20 anos, tá bom, eu estou chutando aqui. A arca ficou lá, o quê? Uns 30 anos? Mais de 30 anos? E não tem uma vírgula. Uma vírgula. Então que relacionamento é esse com a presença de Deus que Abinadab representa? Gente que tem, pode, mas não aproveita. Não acelera. Camarada, tem um mundo conformado com... O cara pode sentar na mesa do rei e tá comendo pão com manteiga todo dia. O cara pode andar de Lamborghini, Porsche, mas andando de carroça. Eu estou falando num sentido espiritual. O camarada tem tudo à disposição, mas está conformado, acomodado. É o tá bom, é o tá legal. Acelera, meu filho. Você pode tudo. Está tudo à disposição. Não, porque Deus deu lá, não deu aqui, que Deus realizou lá e não realizou aqui, não. Está à disposição, é só querer, é só pegar, é só tomar posse. Gente que recebeu o batismo, eu fui batizado, só isso. Tem mais. Ezequiel está no rio. Primeiro nível da experiência, cheguei. Como Ezequiel, muita gente chegou, mas só vai chegar. Deus está dizendo, coloca o pé na água, cara. Segundo nível, coloquei o pé, experimentei. Tem muita gente dizendo, já experimentei. Mas isso é só um nível. Enquanto você está dizendo, eu já sei a temperatura da água, eu conheço aqui, estou sentindo. Eu já posso falar para as pessoas, eu entrei, eu molhei, eu senti a temperatura. O anjo já mediu mais 1000, está dizendo, vem, cara, tem mais. Agora já dá pelos joelhos, é um nível maior, já oro mais, já busco mais, já mediu mais 1000, já está dando pelos lombos. Já estou mais dentro do que fora. Tem gente que já está mais envolvido com isso do que qualquer outra coisa. Não é? Já saí, já dá dificuldade. Já tem dificuldade. Não, pastor, eu sinto a pressão. Eu sei, você está mais dentro do que fora. Mas a verdade é que Deus está dizendo, tem mais. Só que esse é o nível do medo. Esse é o nível que eu olho e tenho que reconhecer, mas aí eu não controlo. E quem falou que o controle aqui é teu? Vem. Agora, mergulhado. E todo crente mergulhado some, desaparece, né? Alguém olha e diz, cadê ela? Não sou eu, é onde eu estou. Abinadab. A gente fala tudo isso para chegar então, que relacionamento Obed-edom representa? Quem é Obed-edom? Obed-edom é aquele que a verdade é essa, não estava na lista. O nome não estava na programação. Não, ninguém sabe, não é obreiro, não foi chamado, não foi relacionado, não foi citado. Nunca deram uma oportunidade para ele, ninguém sabe, mas de repente, do nada, por causa dos problemas com alguns, a arca foi parar lá. Então quem é Obed-edom? Obed-edom é aquele que não era para ter, mas acabou tendo. Aí se você me perguntar quem é o senhor, eu estava achando que eu era um Davi, porque tem o Davi também, o relacionamento de Davi. Mas na verdade, irmão, eu sou um Obed-edom. Glória! Eu sou. Não estava na lista. E se tem uma certeza que eu tenho, é que meu nome nunca esteve na lista. Eu não sou a escolha dos homens. Tenho convicção disso. Eu não era
para ter. Mas por que o senhor tem? Porque um dia entrou na minha vida, entrou na minha casa a presença. A presença colocou meu nome no livro. A presença trouxe o meu nome. Aleluia. E eu digo isso, recalamandaramacheia, com a maior verdade possível. Não é. Se você parar para analisar, pensar na minha história, as pessoas pensam que eu sou carioca, né? Ou alguns lugares do Brasil que eu chego, as pessoas pensam que eu sou nordestino. Por causa do jeito, a gente começa a brincar, vai falando, né? A verdade é, eu sou curitibano. Eu sou de Curitiba, é considerado a cidade do país mais europeia que existe. Só que eu vim para o Rio com 10 dias de nascido. Ela, quando começou a se relacionar com meu pai, tinha 14 anos. E aí o pai dela, o vô Isaías, eu conheci, pensa num cabra brabo, irmão. Crente, mas brabo. Ele deu a eles 6 meses para casar. 6 meses para casar. Tadinho do meu pai. Não conseguiu, pediu uma prorrogação, ele deu mais 3 meses. E crente, meu filho, sem pensar, você imagina, eu vou fazer 44 anos. 44 anos atrás, era um outro contexto de igreja. E estou falando de um lugar ainda que ainda tem muita tradição. Quem conhece o Paraná, quem já esteve lá, sabe do que eu estou dizendo. Vira e mexe. Mês passado eu estava lá em Curitiba. Tem muita tradição ainda. E aí não se pensava em nada. Casou, um mês depois, grávida já. E ela, quando falou para minha avó, a mãe dela, a avó Laura, que é a pessoa que mais ora por mim nesta vida, quando ela disse, mãe, estou grávida, a minha avó olhou para ela e disse, eu sei. É homem, vai ser pastor, pregador do evangelho. Glória a Deus. Só que nesse interim, meus avós e os pais dela vieram para o Rio de Janeiro. Ela muito nova. Quando eu nasci, ela tinha 15 anos. Minha mãe faz aniversário logo depois de mim. Eu nasci dia 14 de setembro. Ela, desesperada, pediu ao meu pai que trouxesse ela para o Rio. Então, com 10 dias de nascida, eu vim para esse estado abençoado. O pai vendeu casa, largou o emprego, saiu de lá, veio tentar a sorte aqui. Penso eu que ele se arrependeu muito dessa decisão, porque o Rio de Janeiro, embora tenha sido uma bênção para todos nós, nunca deu a ele a chance, a oportunidade de dar um salto na vida, né? Meu pai sofreu a vida toda. Fomos morar num barraco, na favela de Manguinhos, do lado de um valão, literalmente, barraco. Eu vejo a senhora, cantora Lucinha, sempre falando da chuva, das enchentes, né? E nunca me manifestei em redes sociais, por não ter esse hábito e por entender que o que vale não é o que se escreve lá, mas é o que se fala, olhando olho no olho, esse relacionamento pessoal, nada substitui isso. Rede social é bom, reconheço o valor, reconheço mesmo. Não estou falando contra, mal, muito pelo contrário, uso, utilizo, mas nada substitui isso aqui. Contato, o ser humano precisa disso aqui. E se tem uma coisa que eu sei muito bem o que é isso. Porque todo janeiro costuma dar essas chuvas de verão. Irmão, aquela favela do Manguinhos, não sei como é que é hoje, mas aquilo não enche, não. Aquilo vira um rio. Quando eu digo isso, é literal, é rio. As águas sobem tanto que vão... criança não passa. Então, papai muito orgulhoso, quando começava a dar as chuvas, ela começava a chorar, e eu sou o mais velho, dos 8, lembro isso de uma forma assim, muito nítida. Ela começava a chorar e pedia a ele, vamos embora, que você já sabe no que vai dar. Ele dizia, não.
Teve dia de nós sairmos de casa porque um obreiro da igreja, quando viu que tudo estava alagado, lembrou da nossa família e sabia que ele era muito orgulhoso para pedir ajuda a alguém. Ia lá em casa, e do lado da nossa casa tinha um valão e um cano da SEDAI gigante, enorme. E por cima se passava, né, se caminhava. E ele por cima gritando meu pai. E a gente saía já desesperado, porque estávamos já em cima de geladeira, em cima de guarda-roupa, porque as águas já estavam num nível muito alto. E aí saíamos naquele desespero. Ele já nadando, ela nadando mesmo. Era um rio, um mar. E aí um na cabeça, outro na cabeça também, todo mundo por cima. Você imagina. A Dorcas, a filha que faleceu muito nova, faleceu muito cedo, então a maior parte nós ficamos em sete filhos. E veio um atrás do outro, né? Eu tenho duas irmãs, Cleice e Cleiciane, que por um mês elas ficam com a mesma idade. Por um mês. A mesma idade. E a verdade é que se nós, hoje, esclarecidos, se a gente parar para pensar, nem resguardo ela teve. É sério. Não teve. Hoje eu vejo ela, às vezes dá umas crises, tem que tomar uns certos remédios, e a gente tem que ter paciência, porque o preço que se pagou, vocês não têm noção. Por 30 dias, a mesma idade, Cleice e Cleiciane. A loucura. Todo ano. E ela pedia para não ter filhos. Só que a igreja, irmão, não ajudava nessa questão. Não ajudava. Meu pai, um dia, desesperado por causa da pressão dela, todo ano um filho, todo ano, e ele não evitava, porque na cabeça dele evitar filho era pecado, porque era isso que a igreja ensinava. A igreja não ensinava planejamento familiar, pensar no futuro. Por isso que a gente precisa valorizar muito, irmão, a igreja hoje, as pessoas esclarecidas que Deus tem levantado para nos ensinar, direcionar. Hoje em dia a gente tem conselhos para tudo. Vira e mexe, eu estou sempre atendendo alguém dentro de minha casa. Não é assim? As pessoas vão lá. E a gente procura da melhor forma possível, levando em consideração a dor, a guerra, a crise, o momento, a situação, tendo empatia pelas pessoas. Ele foi procurar o pastor da igreja, e nós éramos de uma congregação da Assembleia de Deus em São Cristóvão, muito grande mesmo, e ele bom obreiro, sempre foi bom obreiro, aquela entrega total. E não é essa mamata que tem hoje em dia não, que termina a culto, você procura o obreiro, está dentro de casa. Naquela época, enquanto o pastor não saísse da igreja, você não saía do templo. E outra coisa, irmão, fazia a mulher ficar, e os 7 filhos ficavam, não deixava em casa não. Eu falo para mim, tem 2, um casalzinho, já é difícil. Eu falei, você tem que aprender com Dona Nilda, que era 7, era um banco da igreja só para gente. E outra coisa, não tinha bala, não tinha biscoito, que tudo era pecado, não podia nada disso. Controlava, segurava, as crianças iam cantar, ela dizia, vai lá, aí ia eu, a Cleice, Cleiciane, não lembro quando foi que a Ana começou aí também, cantam, e terminou, voltem para cá. E se não obedecesse, eu já tomei surra do meu pai dentro do banheiro da igreja. Todo serelepe, alguém, teu pai está te chamando. Eu desavisado, não me liguei, entrei no banheiro, fala pai. Dentro do banheiro, comecei a chorar, aí ele enxuga essas lágrimas, engole esse choro. Saia do banheiro, pessoal. Rapaz, o Espírito Santo desceu dentro do banheiro. Procurou o pastor da igreja para tratar essa questão. O pastor olhou para ele e falou, meu filho, questão de pecado de vocês eu não me meto. Isso é problema seu. Podia ter dado uma orientação. Com isso, meu filho, mais filhos. Vida muito sofrida. E a minha história não é diferente da de muitos aqui. Privação, muita privação. Você não tem noção. Acho que é por isso que a gente hoje vira um gastador, né? É sério, porque não tem. Você tem a consciência que tem que guardar, economizar, não é? Controlar. Mas rapaz, ó Deus, acho que só isso, porque imagina o que é querer e não ter.
Fome. Você já passou fome? Fome eu nunca passei. Verdade seja dito. Nem que fosse um arroz com água, uma farinha. Tinha. Podia não ter a mistura lá, ó, a famosa mistura, né? A carne. Isso, quando tinha, era uma festa. Eu fui comer peito de frango, eu já trabalhava. Já era um adolescente, trabalhava, eu já tinha uns 14, 15 anos. Foi a primeira vez que eu comi peito de frango. E quando eu comi, eu achei tão gostoso que eu falei para minha mãe: mãe, a partir de hoje eu só quero comer isso aqui. Lembra disso, mãe? Que eu não conhecia. Não conhecia. A minha realidade era aquela. E você acaba condicionando a sua mente à realidade, ao contexto que você vive. Por isso que quando eu digo para os irmãos que eu reconheço que o milagre na minha vida é muito maior do que eu imagino, é porque não é só uma mudança externa, mas principalmente uma mudança interna. Sim, quebra de complexos, e muito complexos, alguns dos quais até hoje eu ainda continuo tratando, continuo me libertando, continuo em processo, né? A vida é essa constante mudança, aprendizado, crescimento. Mas era essa a nossa realidade. Comecei a trabalhar muito cedo, ele pedreiro, a única coisa que sabia fazer, construir casa para os outros, e modéstia à parte, era muito bom, muito procurado, mas uma misericórdia enorme, nunca soube cobrar, nunca soube fazer dinheiro. O que aquele homem ajudou, isso gerou muitas crises entre eles, porque nunca, não tinha nada, e você não tem nada, ainda vai fazer casa para os outros, de graça. E ele, tadinho, muitas das vezes trabalhava durante o dia para sustentar a gente, e à noite trabalhava para fazer casa para os outros, dia e noite. Que meu pai construiu de igreja. Eles eram sempre chamados para ser padrinhos de casamento. Por quê? Porque criou-se a fama na igreja. Como ele não tinha dinheiro, ele dizia para as pessoas: não tem dinheiro, o que você precisa fazer em casa? Aí pronto, teve que casar lá, que ele construiu a casa da pessoa. Então a pessoa ia casar, chama o pastor Zevando para ser padrinho, porque mão de obra está garantida. E ele tinha que se virar, e ela muitas das vezes ficou calada, ficou quieta muitos anos, mas depois começou a questionar, argumentar: só não tem. Que após essas enchentes, quando se voltava, irmão, não se perdia alguma coisa, perdia tudo, literalmente, jogava fora. Houve épocas de ter que mudar o barraco todo, porque era madeira também. E aí já me levava muito cedo para o trabalho, e eu odiava, é por isso que eu odeio obra até hoje, suporto. Eu tenho um outro irmão, porque dos 8, né, vieram 6 meninas, 6 mulheres. Eu sou mais velho e mais um irmão. Quase que vem, eu brinco com ele, quase que vem menina também, porque ele ainda sabe fazer alguma coisa, né? Eu, que você imaginar, não sei ligar uma tomada direito, não sei, não tenho prazer nenhum nisso, e não quero aprender, quero não. Ele me levava desde muito cedo, e meu pai era muito bonzinho, né? Meu pai, rapaz, com 10 anos ele dizia assim: olha, eu quero esse saco de cimento lá em cima, já. Meu pai era muito sutil, muito bonzinho. Meu pai tinha a vida dele era muito dura, então se ele nos visse rindo demais, aquilo incomodava ele. Ele olhava para a gente e dizia assim: está rindo muito. Do que se trata? Rapaz, mas aquilo era direto. E um dia ele estava fazendo obra e me deu a missão ele estava quebrando uma parede, e a minha missão era carregar os entulhos para a beira do rio. Aí eu estou carregando, e aí o neto da dona da casa se envolveu, quis ajudar também, a avó deixou, e a gente naquela resenha, né, rindo, e ele: rapaz, você está rindo muito. Cheguei na beira do rio, estava tendo um problema lá, eu cheguei olhando, era um homem sendo agredido, e os bandidos estavam batendo nele. E aí, irmão, eu tinha o quê? 10, 11 anos. Fiquei olhando, e ele estava apanhando. Você nunca mais vai bater na sua mulher. Quem mora em comunidade sabe que é assim que funciona, é eles que resolvem. Aí de repente alguém que estava sentado, um homem que estava sentado, levantou, sacou um revólver, colocou na cabeça desse rapaz e disse: chega, não precisa mais bater não. Irmão, na minha frente, atirou.
eu vi aquele negócio, e aí o corpo ficou tremendo, a cabeça, e eu paralisado vendo aquilo, prensa. Voltei como? Continuei carregando, mas com aquela cena. Eu voltei, ele olhou para mim e disse: ué, parou de rir? Ele tinha muito isso, meu pai, para você enrolar ele, era ele. E eu falei: pai, ainda bem que o senhor perguntou, o senhor não sabe o que eu vi. O quê? Eu falei: acabei de ver um homem ali apanhando, e após apanhar, colocaram o revólver na cabeça dele, explodiram a cabeça dele. Pai do céu, bem feito. Estava rindo demais. Isso é para você perceber como a vida é. Coisas de Zé Van. Terrível. Que você imaginar, eu trabalhei nessa vida. As pessoas pensam que, né, a gente acontece do nada. Você imaginar, além das obras, comecei a procurar emprego. Trabalhei de padeiro. Padaria, né? Padaria. Em bar. Um dos piores empregos que eu tive na vida, trabalhar em bar, servir cachaça para os outros. Mas tinha que trabalhar, não é? Autopeças. Trabalhei em loja de autopeças, vendendo peças para carro. Até que na comunidade que eu morava, criaram um programa para beneficiar os adolescentes, os jovens, dando a eles emprego como menor aprendiz no Banco do Brasil. Eu tinha 14 anos. Fiquei no Banco do Brasil 3 anos e meio. Você ficava até quase completar 18 anos. Ali que as coisas começaram a melhorar. Cheguei lá, não sabia de nada. E a vida difícil mesmo trabalhando, porque eu trabalhava, e quando eu recebia meu salário, tinha que dar na mão dele. E não tinha como enganar que ele pediu o contra-cheque, dar o contra-cheque. Então eu trabalhava, mas vivia duro. Então nunca consegui, mesmo trabalhando, comprar ou ter algumas coisas, porque trabalhava para ajudar dentro de casa. E aí, mais crise, porque os amigos olhavam para mim e diziam: cara, você trabalha e vive duro. E eu tinha vergonha de dizer para eles que meu pai pegava todo o meu salário. E digo isso, irmão, sem mágoa nenhuma, porque eu entendo perfeitamente, a guerra era descomunal. E era só ele para sustentar as 9 pessoas. Você tem noção? Ele nunca teve um nome aprovado para questões de crédito, mas ele fez amizade com o dono de uma loja de roupas e calçados, e até trabalhou para esse homem. Então ele tinha um acordo. Todo ano, em dezembro, ele pegava os 7 filhos, levava dentro desta loja e dizia: escolha uma peça de roupa e um par de sapato. Dava aquela dívida, aí ele passava o ano todo pagando, para em dezembro conseguir fazer uma nova compra. Eu fui crescendo, já fui entendendo, fui aliviando, né? Mas meus irmãos, ainda pequenos, não entendiam essa guerra. Comecei com 15 anos, já dirigia trabalho de oração. Loucura, né? Hoje eu olho para trás, agradeço, mas eu percebo: rapaz, que loucura. 15 anos metido com oração, irmão. Se eu não sei nada hoje, você imagina com 15 anos, irmão. Mas pensa na força, na vontade, na dedicação. Eu vivia dentro de igreja. Com 17 anos, meu pastor, eu era tão louco, tão doido, porque com 17 anos, meu pastor me chamou para ser obreiro da igreja. Nossa congregação tinha umas 700 pessoas, e eu era um furacão. E ele: você tem que ser obreiro. Eu era louco, chegava, tinha as escalas da porta. Pastor Leomar, eu ficava na porta. Quando ele falava hora da oferta, eu saía correndo para pegar a salva para tirar a oferta. Aí terminava o culto, ele me chamava e dizia: meu filho, o dia que você estiver na porta, fique só na porta. Outro dia você tira a oferta, você vai intercalando. Pastor, eu quero ajudar. Eu sei, você está ajudando já. Você imagina? Um dia ele falou para mim: um jovem sumiu, desviou, né, da igreja, um pastor zeloso. Você já ouviu essa, né? Verdade verdadeira. Ô Clésio, eu lembro até o nome do jovem, Fábio. Você sabe onde o Fábio mora? Eu sei. Fábio sumiu, né? Eu falei: pastor, sumiu.
Você sabe onde ele mora mesmo? Sei. Me leve lá. Falei, levo. Falei, então, nós vamos almoçar e 3 horas a gente sai para visitá-lo. Só que a verdade é que eu não sabia onde o cara morava. Como é que quem não sabe diz que sabe? Aí na ida para casa eu pensei, eu não sei, vou almoçar, vou ligar para ele, avisar que não vou, que não posso, que não dá. O que o pastor abençoado me faz? Após o almoço, não esperou dar 3 horas, decidiu passar lá em casa já e dizer, eu vim adiantar a visita, vamos embora? Eu constrangido, fui. Irmão, o garoto não morava perto, pegamos um ônibus. E ele olhou para mim e falou, quando chegar a hora de descer, você fala. Sim. Desce aonde? Vontade de ajudar, vontade de cooperar, vontade de servir. Vontade de servir, vontade de ser útil. Se tem um sentimento, irmão, que a gente não pode perder, é o sentimento de utilidade. O importante não é o cargo que eu exerço, a gente está muito preocupado com o cargo. Seja útil. Aleluias! Útil! As pessoas não querem mais ser útil, né? Não querem mais servir, ajudar, cooperar, obedecer. Para isso tem vaga. A gente está tão preocupado com posições. Tem vaga para servir, para ser útil. Você sabe que foi isso que me ajudou durante esse período de pandemia? Porque um dia você está pregando, no outro dia não tem viagem, não tem igreja, não tem nada. E aí para o pastor, para o pregador foi diferente do pastor, porque o pastor, mesmo não tendo culto, ele tinha a igreja, a live, né, as redes sociais para ir atrás da sua igreja, da sua membresia. O pregador vai atrás de quem? Não tem ninguém? Pronto. Uns 3 dias de crise, mal mesmo. Falei, o mundo acabou, chorando, já era, morremos. Aí depois eu comecei a pensar, cara, só sabe pregar? Não sabe fazer mais nada? Só está na igreja para isso, para pregar, pegar o microfone e falar? Comecei a ligar para amigos, pastores, onde é que você está? Estou na igreja. Falei, como é que os caras estão na igreja e eu dentro de casa? Porque só vou lá para falar, só vou lá se tiver oportunidade para pregar. Comecei a falar para eles, quando estiver indo, passa aqui. Me leva, você vai vir? Claro. O que você está fazendo? Eu estou orando, estou indo na casa de pessoa, estou dando compra, então tudo que você faz eu vou fazer também. Aí fui. A igreja de vários amigos passaram lá, me pegavam e ia, meio pandemia, atender gente, casa de pessoas, orar por vidas, visitar os idosos, estavam esquecidos, levar cesta básica, sentimento de utilidade. Seja útil, irmão. 19 anos fui ao diaconato. Aí nesse período meu pai recebeu a incumbência de dirigir igreja. Foi na mesma época, no mesmo ano. E ele dirigindo igreja, eu lembro que ele me chamou e disse, pastor Túlio, me deu uma congregação para dirigir. Falei, que bom, pai. Já tinha 19 anos. Já pregava. E eu disse para Deus, que eu só vou se a minha família inteira for comigo. Aí eu falei, pai, quem orou foi o senhor. Porque à medida que eu fui crescendo, por ser o mais velho, comecei a ter com ele já um outro tipo de relacionamento, né? Comecei a falar como homem, contrariá-lo com medo, mas comecei. No fim da vida dele, então, o pau quebrava bonito entre a gente. Falei, eu quero ficar aqui, essa é minha igreja. Ele falou, rapaz, eu não estou perguntando se você quer ir. Estou dizendo que você vai. Aí fomos lá para o Arará, a congregação da São Cristóvão, 3 anos. Com 24 anos, para minha surpresa, fazendo seminário, seminarista, faculdade teológica, fui chamado para dirigir a igreja. 24 anos. Pensa, irmão, solteiro. Irmão,
eu não sei se você tem noção do que eu vou lhe dizer agora. O tempo cruel, bom, mas cruel, que a história que se conta é muito boa, mas só Deus sabe o que eu passei, porque a igreja não me recebia, a igreja não me via como pastor, a igreja não via em mim alguém levantado por Deus, colocado por Deus para liderar. E a pior coisa que existe na vida do ser humano é tratar o outro com indiferença. É melhor maltratar, não é? E eu fazia de tudo para conquistá-los, mas eles eram inconquistáveis. Coração trancado, fechado. Eu era apelidado, foi lá que eu conheci essa moça, que não envelhece nunca. Ela regia os jovens. E aí, quando começamos a namorar, ela contava para mim: rapaz, você não sabe os apelidos que você tinha. E nos apelidos era: lá vem esse pastor bebê. Era aqueles velhos, né? Pessoas idosas. Não era uma congregação tão pequena. Irmão, tinha dia, pra você ter noção, eu chegava em casa, eu dobrava os meus joelhos, à noite o dia amanhecia e eu não via, chorando, pedindo a Deus misericórdia. Só isso. Ela entrava no meu quarto, quando olhava para mim, que me via de joelhos, ela entendia, passou a noite, e olhava os meus olhos inchados de tanto chorar, começava a chorar também. Deus, o meu filho. Aí eu olhava para ela e dizia: não pedi, falei que não queria, Deus sabe o que está fazendo. A guerra durou uns 6 meses. Aí você tem que ter inteligência, sabedoria. Primeiro departamento que eu ganhei na igreja, as mulheres. Irmão, porque eu comecei a pensar: os homens não gostam de mim, não me querem, não me veem como líder dele. Os obreiros, então, se puder, já tinham me matado. Falei: essas mulheres, caí para oração com elas. Aí começou aquela história: esse cara é novo, mas gosta de orar. Esse rapaz é moleque, mas ele, quando Deus é com ele. Ganhei as irmãs. Mulher chega em casa, meu filho. Mulher que não consegue o que quer, irmão, é porque não sabe a ferramenta que Deus lhe deu. Que se usar certinho, direito, não tem como dizer não. Tem, pastor Leomar? Passa o dia, não chega de noite. Sim. Quer mais o quê? Ganhei os jovens, aí me soltei, pastor da igreja, assumi os jovens. Tivemos um problema lá com o líder do jovem, e na ausência de alguém com perfil para assumir o jovem, falei: quer saber, eu vou assumir os jovens também. A vida toda fui líder de jovem, e vai ser bom que pastor e líder de jovem, tudo que eu tiver que pedir, eu peço para mim mesmo. Né? Eu assumi a juventude, eu e ela. Foi. Mas vai botar quem? Olhei para aquela juventude e falei: rapaz, Deus não acreditou em mim? Deus olhou para mim. A presença não chegou na minha vida e me colocou no mapa. Olhei, rapaz, escolhi logo 5 assim de uma vez. Vamos embora, tudo líder comigo. É mesmo, pastor? Fala, ela sabe, tudo obreiro até hoje. Aí olha para mim: meu pai, o senhor ficando velho mesmo, né? Começando, namorei essa moça 6 meses, 7 meses, namoramos, noivamos e casamos. Pela dificuldade, pastor namorar ovelha, irmão, complicado. Você vê, ela morava sozinha, e eu tinha tanto medo daquilo que poderia se falar, que eu chegava na porta da casa dela, e eu tinha tanto medo que eu não entrava. E às vezes que entrei, tinha um obreiro que morava na rua dela, eu deixava ele na porta. Sério, pergunta ela. Marcelo, pastor, falei: fica na porta. Tua escala é na porta dela. Mas, falei: teu pastor que está mandando, fica aí. E ele ficava, tadinho. Aí tinha que casar. E veio no dia do meu aniversário, não tinha dinheiro para nada.
Falei para ela, vamos noivar. Ela falou, você não tem dinheiro? Falei, cabeça foi feita para pensar. A igreja, aquele festão para mim, o pastor aniversariano, quando ele foi bater parabéns, eu falei, calma aí, tirei as alianças. Opa! Só não faz festa quem não quer, meu filho. Se tu olhar as fotos do meu noivado, é mó festão. Mó festão, caraca. Tudo bancado pela igreja. 14 de dezembro de 2002, casamos. 5 anos depois veio a primeira filha, 5 anos, né? Sara Evelyn da Silva de Araújo. Aí já não estava mais aqui, estava outro capítulo triste na nossa vida. Estávamos em Campos, fiquei 1 ano, depressão. 1 ano em depressão, porque Deus disse para mim, não vai. E eu fui. E por que o senhor foi? Cada proposta. Vai morar aqui. Quando eu olhei a casa, eu morava. Nós morávamos em uma casa embaixo da linha do trem, lá na comunidade do Parque da Alegria. Que aquilo de alegria não tem nada. É sério, embaixo da linha do trem. Era um cômodo pequenininho embaixo e outro em cima. Minha casa era tão pequena. Nossa casa era tão pequena que se alguém entrasse, a gente tinha que sair. Pequena. Tinha uma rachadura na parede que todo mês eu mandava fechar. Por causa do trem. O trem passava, aquilo tremia tudo, balançava tudo. Uma coisa horrível. Aí você chega num lugar, pensa na casa. Eu falei, rapaz, o diabo está falando comigo para não vir para cá. Isso aqui é de Deus, cara. Uma igreja nova. O dia que eu entrei, o cara estava pintando. Tá só te esperando. Eu falei, mas claro. Vai. Faz aquilo que Deus não te mandou fazer. Irmão, o dia que Deus sair da nossa vida, a gente morre. Eu sou prova viva disso. O dia que Deus tirar os olhos dele de cima da gente, a gente cava uma sepultura e se enterra. Não presta e não serve para nada. Depressão profunda. Como era ao lado da igreja, tinha uma porta que dava da minha casa, do quintal da minha casa para a igreja. Eu esperava da hora do culto, 7 horas, 7:1, 7:2. Eu entrava, né, por aquela porta, já dava no púlpito, dirigia o culto, pregava. Quando eu dava a bênção apostólica, eu já saía por aquela porta, ia para dentro de casa. Quem atendia o povo era ela. Quem falava com as pessoas era ela. Não cortava cabelo. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Não cortava. Eu tenho uma foto, um vídeo, não é? Eu guardo de lembrança. A Sara havia acabado de nascer, eu estou com ela no colo. O cabelo não cortava. Tinha prazer nessas coisas. Para tomar banho, uma guerra. E dentro dessa situação toda, tivemos que retornar. Havia vendido a casinha lá, gastado dinheiro. Aí fui morar na casa do meu pai, 3 meses. Já com a menininha. Meu pai sempre muito sutil. Todos os dias dizia para mim, esquece esse negócio de ministério. Vá caçar um emprego para você sustentar a sua família. 3 meses, desesperado, não via saída, não via. Na volta, olha o que a depressão faz com a gente. Cheguei num barbeiro e disse para o cara, preciso cortar o cabelo. Precisa. Quando ele começou a cortar, eu disse, eu quero que você passe a 0. Aí ele, a 0? Eu falei, a 0. Aí ele passou a 0, eu olhei, o cabelo desse tamanho, agora careca. Falei para ele, navalha. Aí ele olhou para mim e falou, navalha não. Eu falei, navalha. Aí ele passou um sabão, navalhou. Irmãos, quando eu voltei para dentro de casa, que essa mulher me olhou, começou a chorar.
Deus, guarda meu marido. Minha filha não me reconheceu, olhou para mim, tentando entender quem era. Pressão. E naquele buraco, a gente vai de forma resumida, né? Muito detalhe, muita coisinha. Fundo do poço mesmo. Um dia o pastor aqui de Japeri, que era uma filial lá de São Cristóvão, entrou dentro da casa dos meus pais, falou: vim te ver. Deus tem um socorro, né, irmão? Deus tem um socorro aqui esta manhã para quem está no fundo do poço. Deus vai enviar um socorro para você. A pergunta dele para mim foi: o que é que você quer? Eu disse a ele: condições para cuidar da minha família. Ele disse: eu preciso de um pastor para me auxiliar. Palavras dele: Clésio, você não é jogador de banco. Você não é reserva em time nenhum. O que você está fazendo aí? Volta para o jogo. Eu já tinha vindo aqui algumas vezes, Embaixada, que era filial do nosso campo, como pregador, atendi ele poucas vezes. Entrei dentro desse Guandu, Gero Pedreira, Japeri. Irmão, quando eu vi aquela estrada sem asfalto, mato para tudo quanto é lado, irmão, eu estava em depressão, mas me deu uma crise de choro, que eu olhei para os céus e disse: como eu não tenho o que fazer da vida e para onde ir, vou vir para esse lugar para morrer de vez. Foi isso mesmo. Não dizia nada, só sim. Eu não tenho o que falar, não tem para onde ir. Mostrou a igreja, falou: aqui não tem casa, tinha um asilo desativado. Ele falou: você vai dar um jeito aqui. Era muito grande, gigante. Fecha umas portas, e foi o que eu fiz. Separei uns 3, 4 cômodos, preguei, coloquei madeira para ninguém ter acesso, deixei uma porta só e fui morar lá. Angustiado, dirigi os cultos, pregava. Os irmãos me receberam bem, que já me conheciam, mas angustiado. Meu Deus, minha vida acabou. Desesperado, comecei a fazer uma campanha às 6 horas da manhã. Toda a igreja que eu dirigi, sempre fiz campanha nesse horário, porque esse horário só vem quem precisa mesmo. E se tem coisa boa, irmão, é fazer culto com gente que entende o que está fazendo lá. Porque domingo à noite, irmão, pior culto para um pastor, pior culto para um pregador é domingo à noite. É mais desafiador, porque todo mundo resolve aparecer domingo à noite. O cara não quer ir, a mulher perturba. Qual o dia que ele escolhe para ir? Domingo. O cara está desviado, saudade da igreja. Qual o dia que ele vem? O cara trabalha, estuda a semana toda, só vem na igreja domingo à noite. O filho desanimado, fraco, não quer saber de igreja, mas pelo menos domingo à noite, tem que ver. Arrebenta tudo no pregador, resolve isso aí. Salva esse povo aí. Agora, você faz uma campanha às 6 horas da manhã. Quem acorda às 6 horas da manhã, irmão? Se não quiser. Quem vem para uma casa de Isabel para perder tempo? Quem vem para uma casa de Isabel porque não tem o que fazer na vida, vou lá passear. Não, isso aqui não é lugar de gente que vem para passear. Isso aqui é lugar de pessoas que têm propósito, tem alvo, tem objetivo. E se tem uma coisa que Deus é bom fazer, é responder a oração de quem clama. 6 horas da manhã, e orando, reclamando, às vezes mais reclamando do que orando. Deus me toma uma mulher. O momento mais obscuro, mais difícil da minha vida, Deus toma uma profetisa e vem em minha direção, e a palavra de Deus para mim foi: você foi para um lugar onde você achou que ia dar certo, e hoje você veio para um lugar onde você
diz que não vai dar certo. Pois eu te digo, aonde tu achou que ia, não foi. E aonde tu está achando que não vai, vai. Deus me achou. Irmão, Deus não depende de circunstância favorável para fazer nada na vida de ninguém. Deus não precisa de lugar para fazer nada na vida de ninguém. Deus não precisa de padrinhos para fazer nada na vida de ninguém. Deus pode usar pessoas, pode, Deus usa pessoas mesmo, mas Deus só depende dele para fazer, realizar algo na vida de alguém. Eu estou todo arrepiado aqui esta manhã, e como profeta de Deus eu quero liberar sobre a tua vida. Prepare-se, Obed-edom, a arca vai achar a tua casa, a arca vai achar a tua vida, a arca vai entrar dentro da tua casa e vai mudar a tua história. Levante a sua mão. A graça nos encontrou esta manhã. Pastor, ninguém ajuda. Pastor, ninguém coopera. Pastor, ninguém estende a mão. Pastor, ninguém fala de mim. Pastor, meu nome não é citado. Pastor, tem gente que podia fazer, mas não faz. Pastor, eu estou aqui para lhe dizer esta manhã: se Deus tem algo para fazer na tua vida, se Deus tem uma obra na tua história, se Deus tem algo para realizar, não tem fé, não tem demônio, não tem obra de feitiçaria, não tem porta que fique fechada, não tem inimigo que atrapalhe, não tem gente apontando, não tem gente falando mal. Ninguém invalida um projeto que Deus tem para a vida de alguém. Eita, Deus vai te achar. A presença vai te achar. A arca vai te encontrar. Nesse fim de mundo. E quando eu digo isso, é com carinho. Não estou falando mal, não estou cuspindo no prato que comi. Deus me encontrou. Fui pregar num trabalho uma segunda-feira à noite de uma mulher que até hoje é nossa amiga. Lá eu conheci a Neidinha, que ora muito, lá da Assembleia de Deus em Belfort Roxo. Neguinho, Deus mandou eu te ajudar. Começou a fazer uns CDs, ela mesma fazia capa, reproduzia. Ela falou para mim assim: eu ajudo o Joel a dirigir a vigília da Celebrai. Você conhece? Não. Vai um dia. Aí eu marquei um dia para ir. Esse moço até que está aqui, Samuel, ó, fantástico. Eu não tinha carro, ele já tinha. Eu falei com ele, ele era obreiro nosso lá, bom obreiro. Eu disse: você me leva numa vigília, sexta-feira, 9 horas. Ele falou: levo. Sexta-feira, 9 horas, terno e gravata, arrumadinho, pronto. 9 horas, 9h10, 9h30. Samuel não atrasa. Liguei para ele: Samuel, cadê você? Ué, pastor, minha mãe não te ligou não? Falei: não, pastor, estou passando mal, muito mal. Posso ir não, tenho como levar o senhor não. Falei: meu filho, por que você não me avisou? Estou arrumado, te esperando. Pastor, eu pedi minha mãe para lhe falar, ela deve ter esquecido, me perdoa. Falei: tá bom, está passando mal, melhoras. Desliguei, desanimado. Comecei a tirar o paletó. Ela olhou para mim e disse: ué,
Você está desarrumando por quê? Eu falei, o Samuel não vai mais não. Se ele não vai, eu não tenho como ir. Ué, você é quadrado? Não sabe não? Eu falei, não sei onde é, eu não conheço. Ele falou, meu filho, vai. Quem sabe Deus não tem uma bênção para você lá hoje. Irmão, essa palavra entrou como um fogo dentro de mim. Eu falei, é mesmo? Mas não tinha nem dinheiro de passagem. Fui na vizinha, pedi R$10 emprestado. Peguei 3 ônibus, 3, Guandu para fora, o de fora até a Brasil, e Brasil peguei um lá para a quadra da Grande Rio. 3. Cheguei lá, tudo muito novo. Tentei subir para o púlpito, não deixaram. Eu costumo dizer a quem me ouve, a quem eu tenho oportunidade de falar, irmãos, acredite no poder de um culto. Igreja é lugar de milagres. Venha para a igreja do jeito que você estiver. Igreja não é lugar da gente vir só porque está bem, não, irmão. Igreja é lugar da gente vir porque está bem, e o dia que está mal, aí é que tem que vir mesmo. Igreja é um hospital. Você já viu alguém que está passando bem ir para o hospital? Não tem o que fazer? Você pergunta às pessoas, você sumiu, o que houve? Não estava legal. Mas se não estava legal, aí que tinha que ter ido. Não, mas eu. Aí que tem que ir. O importante aqui não é como se chega, o importante aqui é como sai. Tem oportunidade, vem, senta lá, fica lá. Igreja é lugar de milagres. Fiquei lá na porta, me sentindo humilhado. E aí passou o Joel, desse jeito. Quando ele passou, o segurança estava na porta e falou assim, Joel, esse cara aí está dizendo que é pastor e quer subir. Ele nem me olhou. Ele estava tão atarefado. Até hoje ele é assim. Aí ele olhou meio de relance assim e falou, deixa subir. O cara saiu da frente e falou, pode subir. Aí eu subi. Sentei lá atrás. A Neidinha que eu havia conhecido, uma hora passou aquele olhar assim e me viu. Neguinho, você veio? Falei, vim. Chega mais perto. Sentei. Elaine Martins cantava e Carvalho Júnior pregava. Pensa na alegria. Só de estar. Que a gente precisa ter esse contentamento. Estava feliz por quê? Estava lá. Participei. Tem gente que só fica alegre porque cantou, pregou, teve uma... Não, estava lá. Saia daqui completo esta manhã, saia daqui. E por quê, pastor? Você participou, esteve lá, eu vivi para ver. Eu vivi, estava lá, fiz parte. Uma alegria. Era 1h mais ou menos. Ela olhou para mim e falou assim, eu não sei o que está havendo aqui não. Falei, o que houve? Mas ele acabou de falar que tu vai dar uma palavra de 10 minutos. Eu? Neguinho, arrebenta. Irmão, pensa. Se eu tenho medo hoje, imagina. Assim, tá. Aí eu lembro a palavra. Eu lembro a mensagem, eu falei um texto lá de Israel saindo do Egito, aperta o cinto. Esse negócio que pegou. Aperta o cinto, que quem não aperta o cinto fica frouxo. E aí chamei todo mundo de frouxo, seus frouxos. Eu já tive mais coragem para pregar do que eu tenho hoje. Hoje a gente pensa mais. Vai amadurecendo. Já falei cada coisa. Né? Já mesmo, tenho consciência disso. Ia para cima. Eu sempre fui muito tímido. E até hoje, as pessoas... eu sou tímido. As pessoas não têm noção do nível de timidez que eu tenho. Por isso que pregar para mim é um milagre, irmão. É Deus mesmo, não tem participação minha, não. Entendeu? Coisa do céu mesmo. Mas uma coisa que eu sempre tive, eu posso estar morrendo de medo. Covarde eu não sou. Irmão, eu posso estar lá dizendo, rapaz, onde é que eu estava com a cabeça, que eu me meti em vir na casa de Isabel essa manhã. Mas covarde eu não sou, não corro. Vai dar bom, vai dar ruim, mas... Vou dizer uma coisa a você, Deus não usa covarde, irmão. Deus usa a pessoa independente da cor. Posição social, não é requisito para Deus escolher alguém, não.
Conhecimento, bom é que conheça, bom é que saiba, mas não é requisito principal para Deus usar alguém. Mas tem uma raça de gente que Deus não usa, covarde e medroso, não quero. A gente tem que ter pelo menos coragem, ousadia. Você não pede para fazer nada na igreja, que crente não é oferecido. Ó, domingo quem tem que pregar sou eu acho, acha nada. Fica lá aguardando. Não, eu acho que quem é esse departamento, quem tem que reger, dirigir sou eu. Deixa de ser oferecido. Agora, se chamar, a gente não pede nada, mas chamou, vem dar uma palavra, vai tremendo, mas vai sem saber, mas vai, mandou, que mandar você faz? Cair para dentro, irmão, 10 minutos, noção de nada, aquele misto de emoção, adrenalina lá em cima, e pai, povo louco, maluco, e aperta o centro, frouxo, e tá, os obreiros, o pentecostal gosta, né? É fácil, tem. Aquele fuzuê santo, irmão, voltei destrambelhado para o lugar, sentei. Quando eu sentei, irmão, choveu uma multidão. Cara, pelo amor de Deus, como é que tá mês que vem? Assim, diante do eterno. E eu, cartão. Um setor do meu lado falou, rapaz, ó, eu faço uma campanha na minha igreja e eu vou fazer contigo o seguinte, às 4 quarta-feiras, será que tu tem livre? Eu vou dar uma olhada, vou ver, me liga depois. Não tinha agenda nem para pregar em culto infantil, rapaz. Tinha nada. Sabe quem me ajudou? Tiago Menezes, que eu havia acabado de conhecer. É o tempo, irmão, é a virada da chave. Aí você vai conhecendo as pessoas, as conexões que representam a virada de Deus para a tua vida. Tinha acabado de conhecer ele. Sentou do meu lado, falou, meu amigo, tô vendo que tu tá perdido, tá todo mundo querendo teu telefone, ali atrás tem uma galera querendo teu telefone, tem cartão? Falei, não. Aí ele pegou uma folha, rasgou um pedaço de papel, falou, anota teu número aqui, deixa o resto comigo. Aí eu escrevi um número de celular que eu tinha. Aí ele começou a cortar e escrever e dar para as pessoas. Ele está sem cartão hoje? Ele está sem cartão hoje. Se eu não vou, hein? Se eu fico em casa, hein? Se eu fico pensando, já que o carro não chegou, se eu não ouço a palavra da mulher de Deus, hein? Se eu não vai fazer, não, estava doido para fazer, mas tu fica trancada dentro de casa, levanta, vai agir, levanta e vai fazer alguma coisa, levanta e vai se envolver, levanta e faz. Aleluia! Lugar certo, hora certa, dia certo. Irmão, não tenho o maior ministério do mundo, reconheço isso e digo isso com muita tranquilidade, sem nenhum constrangimento, nenhuma dor, nenhuma crise, porque eu também reconheço que não tenho o menor ministério do mundo. Estou aí no meio, cara. Se tem uma consciência que eu tenho, é que meu nome não é o primeiro, mas também não é o último. Helena só tem uma, Silas Malafaia só tem um, Cláudio Duarte só tem um, fulano é bom, só tem um, liga. Ih, irmão, esse ano que vem, vai descendo. Clércio de Araújo, estou livre. Eu posso. Aonde todo mundo vai, eu vou. Passo antes, passo depois, passo junto. Eles passam com a igreja cheia, eu passo com ela vazia, não tem problema, mas passo. Tem história para contar. Estive lá também. Conheço. Isso aí. Deus fazendo. Por causa dessa saudação, uma semana depois, o Joel me liga. Você tem como vir aqui? Falei, onde? Na minha loja. Para quê? Vem cá. Despenca eu de novo lá para... Meu pai, o que esse cara quer? Cheguei lá. Pastora, eu nem sei que hora é para parar. Eu sei que eu estou
no molejo de Jeová. Estou por conta hoje. Eu já vou terminar. Cheguei lá. Ele falou, rapaz, você está vendo aquilo ali? Eu olhei, uma pilha de DVDs. Falei, pregador. Não entendi. Não vende, não sai. Ninguém compra, um ou outro. Falei, sem entender nada. Por que você está falando isso? Porque o pessoal chega aqui e fala assim, eu quero DVD daquele cara que eu nem sei o nome. Aquele gordinho. Aquele que deu uma palavra. Aí ele falou, você não era o pregador da noite, então eu não fiz DVD teu. Mas as pessoas começaram a procurar, então o que eu fiz? Eu fiz um DVD com a sua participação e os louvores. E estou vendendo. E está vendendo tanto, que eu resolvi fazer uma caixa para você, sem DVDs. Primeira vez que eu tive DVD na vida. E mandei fazer 1000 cartões de visita para você distribuir. Você não tem cartão, né? Eu falei, não tem não. E hoje eu te faço uma promessa. Você vai pregar um dia no Vigilhão da Celebridade. Eu? Pai. Ele não tem noção do que ele falou. Porque ele sempre trabalhava com o nome de pessoas que já tinham uma visibilidade. Isso não tem problema nenhum. E eu não tinha nenhuma. E aquela questão da vigília foi tão séria. Irmão, a coisa mas andou de um jeito acelerado. Comecei a rodar igual um louco. E eu falei, meu pai, que loucura é essa? E muitos lugares que eu chegava, quem estava? Ele. E olhava para mim, ficava constrangido. Esqueci não. De novo, ele. Eu falei, rapaz, fica em paz, amigão. Sempre fui muito tranquilo com essa questão de agenda. Fica em paz. Fica tranquilo. Não, a saída que ele encontrou foi, primeiro vigilhão, ter que colocar 2 pregadores. Era um só, sempre alguém importante na nação. Fez 2, Lana Holder e eu. Aí saiu o cartaz, lana estourada, pá. Irmão, pensa, faz muito bem, meu Deus, tu se sente até, é o senhor aqui? Eu falei, sou eu. Lembra até a mensagem que eu preguei. Hebreus diz que no Santo dos Santos estava a arca e o altar do incenso. Só que o altar do incenso não fica no Santo dos Santos, fica no lugar santo. Então quem escreveu errou, ou está falando de algo que a gente não sabe. Aí foi isso que eu estudei, e aí preguei sobre, chegou a hora do altar do incenso. Sair do lugar santo para o Santo dos Santos. E aí, preguei umas heresias lá. Reconheço que não fluiu, não achei o caminho, fiquei intimidado, muita gente, muitos pregadores intimidados, não achei o caminho. Que pior coisa para um pregador é ficar preocupado. Ficou preocupado, você tem que, Quando ela assume o microfone, ela fala, eu ia pregar outra coisa, mas quando eu vi esse moço pregar aí, a minha mensagem veio por causa da sua. Quando ela começa a pregar, uma criança some, corre, trazem ao altar. Uma criança está sumindo, como é que é seu nome? Sarah Evelyn. Eu olhei e falei, é a minha. Falei, Deus não quer me deixar de fora mesmo. Mensagem dela, prostitutos no altar. Irmão, aquela mulher tirou uma sexta-feira 13. Mas bateu. Mensagem impecável. Na boa, reconheção. Ela, que mensagem. As pessoas, ela está sendo muito dura, não quiseram receber, começaram a levantar e vinha no meu ouvido e dizer assim, já ouvi a mensagem, foi a sua. De novo, qual DVD que saía? Mesmo eu não tendo indo bem. Falei, Deus tem alguma coisa comigo mesmo, né? Deus, quando faz o tempo, a hora, a vez, nada e nem ninguém te atrapalha. E aí continuamos e estamos até hoje, seguindo em frente, caminhando, lutando,
orando para Deus não deixar o coração da gente secar. Você sabia que hoje em dia eu pareço um louco orando? E aqui eu termino. Que a gente vai amadurecendo, a gente vai abandonando, né? Essas palavras corriqueiras, né? Esse jeito polido de falar com Deus, como se estivéssemos falando. Deus merece toda a reverência, toda a honra. Mas, irmão, papo reto, né? Com Jeová, não te conhece, sabe de tudo. E aí eu tenho orado a Deus ultimamente. Essa tem sido uma oração: Senhor, me deixa secar não. Eu tenho. Me deixa secar não. O tempo vai passando, se a gente não tomar cuidado, vai ficando esquisito, estranho, cheio de não me toque, cheio disso, cheio daquilo. De vez em quando, Senhor, eu falo isso para Deus: me pega. Eu falo, me faz dar umas marchadas na igreja. Irmão, na boa, eu não vou defender isso como prática, não vou defender isso como todo dia, toda hora, mas pelo amor, nunca fazer também? De vez em quando? Não. Irmão, tem que ter esses cultos, que o culto acaba e o seu não. O culto acaba e aí é que tu dobra o joelho. O que está vendo? Rapaz, ainda estou no céu, o céu está em mim. Esses momentos de quebrantamento, comunhão, aproximação, coisa boa receber Deus na sua vida. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado mesmo, de coração. Sinto muito honrado. Deus abençoe muito, muito mesmo.